Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. O tema da mensagem: o que significa seguir Jesus? Como está escrito: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Será que sabemos o que significa seguir Jesus? O Brasil está se tornando evangélico. Seguir Jesus é ser evangélico? Interessante isso, porque um tempo atrás parecia que ser evangélico era o mesmo que ser sinônimo de seguir Jesus. Mas está parecendo mais do que ser evangélico é uma moda, tanto que já existe roupa para crente, música para crente, editora para crente, tudo, né? Ou seja, é isso a seguir Jesus? Tem um jeito, tem uma moda crente, uma editora crente, um país crente. O que significa seguir Jesus? Acredito que o chamado de Mateus, que se tornou apóstolo e escritor desse evangelho, pode nos dizer o que significa seguir Jesus. Que está além de viver uma religião, viver um grupo, mas que o seguir Jesus realmente deveria formar a verdadeira religião e o verdadeiro grupo, e não o contrário. O que significa seguir Jesus? Conforme o chamado de Mateus, está no centro da ação de Cristo. O texto bíblico começa dizendo: partindo Jesus dali. Jesus começou novamente uma jornada, uma ação. Ele estava num lugar, vai para outro lugar. E perceba que nos evangelhos, sempre essas mudanças de ações de Jesus mostra que posteriormente algo bom vai acontecer. É um paralítico que ele vai encontrar, é um cego que ele vai encontrar, um endemoniado, é um pai de uma menina que havia morrido e ele encontra, é uma mulher que tinha 12 anos fluxo de sangue. Ou seja, quando diz, ele saiu, ele partiu, ele foi ao encontro ele mudou de cidade, não é simples ação, não é simples locomoção, mas o Evangelho está dizendo, ele vai agir, algo bom vai acontecer. Espere que algo maior de Cristo está por vir. Ele mudou de ambiente, de foco, ele centralizou sua ação para o outro lado, para outra cidade, para outra pessoa, para algo que vem assim. Então, seguir Jesus é estar no centro da ação de Cristo. Partindo Jesus dali, aí começa. Ou seja, ele vai e encontra alguém. Ele vai e age em alguém. Ele vai e interfere em alguém. Ele vai e transforma alguém. Se você está seguindo Jesus, você está na ação, no centro da ação de Cristo. Ele está transformando você, ele está dando uma nova vida a você, ele está focalizado em você, ou seja, ele foi ao seu encontro. Não foi você que foi ao encontro de Cristo, foi ele que foi ao seu encontro. Isso é seguir Jesus.
é começar sabendo que Jesus está agindo, e Ele está agindo principalmente na minha vida, na sua vida. Não é Deus parado, não é Deus estagnado. Ele partiu de onde estava, foi ao encontro disso. Foi assim com a minha vida, é assim com a sua vida. Tudo começa com a ação de Cristo. Discipulado é Jesus agir em nós. Começa com Jesus, não conosco. Eu não me torno discípulo, eu não me torno seguidor de Jesus. Jesus me faz discípulo, Jesus me faz seguidor. Começa com a ação dele. Não é Mateus que vai ao encontro de Jesus, é Jesus que encontra Mateus. O que significa de seguir Jesus? Estar no centro da ação de Cristo. E eu estou no centro por quê? Porque Ele me colocou no centro. Não fui para o centro. Foi Ele que me focalizou. Segundo, é um ato de visão de Cristo. Partindo Jesus ali, viu um homem chamado Mateus. Viu um homem. Visão de Jesus. Essa visão inicial é ver com o olho, simples. Mas tem algo mais. É ver o apóstolo, é ver o evangelista, é ver o homem transformado, é ver o homem carente da glória de Deus, é ver em Mateus muito mais do que simples Mateus. Por isso, o seguir Jesus é um ato visionário de Jesus em relação a nós. Vê muito mais do que o olho vê. Viu um homem chamado Mateus. Parece nada. Parece somente uma simples visão, mas não é. Ali Jesus é um discípulo. Por isso ele separa, destaca, transforma, porque é a visão de Jesus, é o ato visionário dele. Por que Mateus e não outro? Porque é um ato visionário de Jesus. De perceber mais do que um homem, mais do que uma pessoa, mais perceber tudo que ele precisa agora naquele. Porque ele é? Não. Porque ele pode fazer de Mateus tudo isso. Por isso, o que significa seguir Jesus? Um ato de visão de Cristo em relação a nós. O outro pode dizer, você não é nada. Mas Jesus olha para nós e vê mais. Você não pode nada. Jesus olha para nós e vê mais. Você não é ninguém. Mateus, coletor de impostos, publicano, ou seja, pecador público, porque está ganhando às custas do seu povo, do mal do seu povo. É aquele que por profissão é pecador, como era considerado, porque cobrava imposto para o Império Romano do seu povo. Então todo mundo olhava e diz, aquele não tem nem vergonha, é pecador público, publicano. Os outros podem fazer escondido, mas aquele não. É profissão dele ser pecador público, cobrar de nós, tirar o nosso sustento, o nosso suor para dar para outro. E é nosso irmão. Se fosse um romano, não, mas é o nosso irmão. Judeu, tirando dinheiro de judeu para o outro. Por isso era publicano.
Jesus olha para esse homem desqualificado pela nação, desqualificado pela religião, desqualificado por todos, mas qualificado numa coisa: pecar contra a nação. Cobrador de imposto, rico. Mas no ato de visão de Jesus, Mateus é outra coisa. Quem Jesus vê, como Jesus vê Mateus? Vê como você hoje vê. Evangelista, apóstolo, aquele que Jesus escolheu. Porque a visão de Jesus se concretiza. E você será aquilo que Jesus vê. Por isso, seguir Jesus é um ato de visão dele. É um ato visionário de Jesus em relação a nós. Uma pergunta: como será que Jesus nos viu? Como será que Jesus nos vê? Eu fico imaginando quando Jesus me encontrou a primeira vez, como ele me viu. Quando ele encontrou você, como ele viu você. Lembre-se, a visão de Jesus não é a visão de todo mundo. A questão visionária é, ele vê o futuro, você vê o presente. Então, seguir Jesus como um ato de visão de Cristo, na verdade, é viver o futuro de Deus. É viver justamente essa dimensão do que Ele viu. E o que Jesus viu na minha vida e na sua vida, haverá de ser. Ele não escolhe por acaso. Ele escolhe porque Ele vê. O que somos e o que seremos. O que significa seguir Jesus? Terceiro, uma quebra da rotina. Um homem, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Todo dia ele estava lá. Somente sábado, porque era feriado. Os judeus não trabalhavam no sábado, como nós não trabalhamos no domingo. Estavam sentados ali todo dia. Todo dia Mateus via pessoas chorando, pessoas se tornando escravos. Não tinha para pagar, se tornaram escravos. Muitas vezes pessoas chegavam, família chegava, o pai chegava e dizia: não tenho condição de dar o imposto. Mateus dizia: prenda o filho dele, coloca como escravo, só devolve o imposto na mão. Mas como nós não temos condição? Fim de conversa. Próximo. Era a profissão, rotina da profissão dele, todo dia. Mas um dia Jesus chega e Mateus vê a sua rotina quebrada. Seguir Jesus é ver transformada a rotina. Tudo parece normal, mas não está normal. Porque agora, sim, todo dia eu vou trabalhar, volto para o trabalho, chego em casa, os afazeres de casa. O que mudou? Muita coisa. Você tem Jesus, você tem a palavra, você tem a oração, você tem esperança, você tem milagre na vida. Você tem coisas que mudam toda a rotina, toda a vida, até o padrão de viver. Você anda como transformado, vive como pessoa transformada. Não pensa mais como antigamente.
esse mesmo Mateus não é mais Mateus. A rotina se quebra. Jesus entra na vida. Tudo agora tem significado. Seguir Jesus é uma quebra da rotina. Tudo parece igual, mas não está mais do mesmo jeito. Porque nada continua do mesmo jeito quando Jesus chega, entra, age, transforma, muda. Quarto, o que significa seguir Jesus? Um chamado ao discipulado, a aprender de Jesus, porque seguir é justamente isso. E aí então Jesus disse-lhe: segue-me. Entenda uma coisa, todo chamado de Jesus é somente isso: segue-me. Às vezes a gente coloca muitas coisas. Parece que quando a gente diz assim, quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, a gente está dizendo assim, quer vestir determinada roupa, quer andar de determinada forma, quer deixar determinadas coisas. Não. Jesus somente diz: segue-me. Digas com quem andas, e eu direi quem você é. Porque seguir alguém muda tudo. Não é alguém seguindo você, é você seguindo alguém. Por isso, a condição de Jesus é só segue-me. Se eu sigo Jesus, que caminho andarei? Por onde Jesus andou? Onde ele colocou os pés? O que ele fez? O que ele falou? Se eu estou seguindo ele, o que eu falarei? O que eu farei? Onde colocarei o pé? De tal forma que Jesus só está preocupado em fazer algo, nos chamar para seguir. E isso é discipulado. Ele não disse para Mateus: Mateus, deixe essa profissão. Que é isso? Você viver para roubar os seus irmãos, para dar para o Império Romano? Não disse isso. Não disse: Mateus, que é isso? Você vive uma profissão de enganar as pessoas. Mateus, você é rico só porque rouba as pessoas. Não disse nada disso. Jesus só diz: segue-me. E é claro, se você diz: sigo Jesus, eu direi quem você é: cristão, crente, pessoa que haverá de viver a vontade de Deus porque está com Jesus. Então, todo discipulado se resume em seguir Jesus. Porque todo chamado de Jesus é: segue-me. Ponto final. O que significa seguir Jesus? Um chamado ao discipulado: segue-me. E aí sim, quem você é? Você é aquilo que você segue. Se segue Jesus, é cristão. Quinto, o que significa seguir Jesus? Uma decisão. Ele se levantou. É uma decisão. Ele se levantou. Ou seja, seguir Jesus não é um estado de protelar. Amanhã. Não. É uma decisão radical, rápida, imediata,
que se segue ao chamado de Jesus, que também é imediato. Jesus chegou, não teve longas conversas com Mateus. Jesus chegou e já disse: segue-me, porque isso é que basta. E o que basta ao que é chamado? Se levantar, tomar uma decisão, seguir ou não seguir. Não existe meio termo, não tem como ficar em cima do muro, porque seguir Jesus significa tomar uma decisão. Ou Mateus continua sentado na coletoria, ou ele teria que se levantar e sair da coletoria, porque Jesus não iria ficar sentado com Mateus esperando o expediente terminar. Jesus não iria ficar esperando Mateus se aposentar. Jesus não iria ficar esperando Mateus mudar de ramo, de profissão. Não. Jesus chama e nós seguimos. Exige uma decisão. E por último, o que significa seguir Jesus? Discipulado. E o seguir. A partir daí, tudo de Mateus é tudo de Jesus. E é tudo Jesus. Ele seguiu. Se Jesus dobrou a esquina, Mateus também dobrou. Se Jesus parou na próxima rua, Mateus também parou. Porque ele está seguindo. O que significa seguir Jesus? Discipulado. Aprender com Jesus. Seguir os passos de Jesus, passo a passo. Para quando Jesus para. Anda quando Jesus anda. Pensa quando Jesus pensa. E quando e como ele pensa. É isso que significa seguir Jesus Cristo. E da mesma forma, nós temos que seguir Jesus conforme o padrão bíblico apresentado por Cristo a Mateus e de Mateus a todos nós. Saiba que, seguindo Jesus, você está na ação dele. Ele está agindo na sua vida. Ele age na sua vida. Ele é pessoal. Jesus é real. Ele é vivo. Ele age e age justamente na nossa vida. Quem segue Jesus tem essa consciência e é uma questão de fé. Ele está agindo na minha vida. E como diz a Escritura, haverá de completar a boa obra de Deus em nós. Estamos dentro de uma questão visionária de Jesus. Ele nos escolheu porque Ele tem uma visão em relação à nossa vida. Dizem que determinado escultor, olhando para uma pedra, disse: veja um anjo. E alguém olhou e disse: como? Ele disse: aguarde. Dias depois, a pessoa chegou na casa dele e estava esculpido um anjo daquela pedra. Isso é visão. Da mesma forma, Jesus olha para mim e para você e vê o que você nem mesmo vê.
Seguir Jesus é saber que estamos vivendo a visão de Jesus para nós. Estamos em desenvolvimento da visão de Jesus para nós. E seremos conforme o olhar de Jesus. Você não é o mesmo seguindo Jesus. Ir para o shopping, para o seu trabalho, para qualquer lugar, não é a mesma coisa mais. Você é crente, tem Jesus, tudo mudou. O que importa para você é seguir. Somente isso. É Jesus ter chamado. E você ter ouvido o chamado. É você se levantar e decidir: sim, Jesus, é contigo a minha vida. É para você a minha vida. Entrego. É seguir Jesus. Agora, amanhã, depois de amanhã. É isso que significa seguir Jesus. E damos graças a Deus pela palavra que nos apresenta Mateus, Jesus e Mateus, dando todo o sentido do que é seguir Jesus. De tal forma que agora não tem mais como não entendermos o que é seguir Jesus. Porque aqui está a palavra. Aqui está Jesus como mestre, Mateus como discípulo. E tudo que significa seguir o Senhor Jesus agora, hoje, para que amanhã tudo de Jesus seja tudo nosso e tudo nosso seja tudo de Jesus. Vamos orar. E que nessa oração possamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, como Mateus entregou para ser discípulo dele. Que o Espírito Santo esteja colocando no seu coração a voz de Cristo dizendo: segue. E você possa dizer ao Senhor: eis-me aqui. Deus, louvo-te e te dou graça pela tua palavra, viva e eficaz. Sei que estamos debaixo da ação de Cristo agora, e Ele está dizendo: segue-me. Ó Senhor, queremos seguir Jesus, viver Jesus, amar Jesus. E como Mateus, queremos nos levantar e seguir. Queremos viver e seguir. Queremos crer e seguir. Amar e seguir Jesus. Porque se para Jesus tudo se resume em segue-me, para nós, agora, tudo se resume em seguir Jesus. Sim. Sim, Senhor. Que assim seja. Amém.